Boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu quero mostrar uma belezinha do segundo volume do Alekhine, tá? É uma partida jogada, se eu não me engano, foi no Mundial. Deixa eu ver aqui. Foi no Campeonato Mundial, na quarta partida. Foi o Max Euwe de brancas contra o Alekhine de pretas. E é uma defesa índia do rei, que o Alekhine vai jogar, uma defesa índia do rei, que na verdade ela vai acabar transpondo para uma Grunfeld. Tá? E essa partida é muito legal. Eu acho interessante que o Alekhine ele diz numa parte da abertura que ele jogou a abertura muito mal, sem ele saber que hoje a máquina dá como melhor, né? Ele fez um lance na abertura que ele diz que foi totalmente imprudente, foi totalmente imbecil, né? Mas a máquina disse que não, que o Alekhine estava certo. Então vamos lá. Uma partida jogada em 1935, né? Tá aqui as análises que eu fiz, né, da partida. E a gente vai estudar junto essa partida, porque ela é bem legal. Então vamos lá. O Euwe D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5. Veja que hoje essa variante se joga como a Grunfeld, né? Às vezes o cara fianqueta o bispo e já passa aqui, é uma Grunfeld. Dama B3. E aqui diz o seguinte, o Alekhine diz que seria melhor o que aqui? O Alekhine prefere bispo F4, tá? Porque apoia a luta no centro. E aí seguiria com bispo G7. É claro que você não vai perder tempo, né? Você abre o cadeado, você tem que colocar a fechadura. Você tem que fechar, né? Teria que fechar no caso, né? Porque caso contrário, se esse bispo viesse para E7, esse G7 aqui seria uma perda de tempo. Então ele fecha, colocaria o dragão, né? Jogaria um E3, roque. Aí sim o dama B3, C6, né? E cavalo F3, com uma vantagem de espaço inquestionável, tá bom? E sim, aqui realmente as brancas estariam melhores, porque o cara não vai tomar, né? Porque se toma D por C4, bispo por, e o cara toma desenvolvendo, né? Aqui o branco já estaria com uma pequena vantagem, né? Algo próximo de um ponto aí, né? Então não seria o caso, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui como se seguiu na partida, né? Então jogou D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, dama B3, tá? D por C4, dama por C4, bispo G7. E aqui o Alekhine também diz que é jogável bispo E6, ataca a dama, dama B5 cheque, cavalo C6,
cavalo F3. Tá? E aqui não jogaria torre B8, né? Mas seria melhor até jogar um cavalo em D5. Olha só. E o preto um pouco melhor, porque toma, toma, e o branco está bem aqui, o preto está bem aqui, né? Esse cavalo não está fazendo nada, a dama não pode tomar o cavalo, não pode tomar o bispo, né? E estaria tudo numa boa, né? Estaria tudo numa boa. Então vamos lá. Vamos voltar como estava aqui, né? Cavalo C3, tá bom. Aqui os peões estavam assim. O cavalo estava assim. Deixa eu ver. Cavalo C3 estava assim. Estava assim. Toma, toma. Deixa eu ver se é isso mesmo. G6, tá, vamos lá. Bispo G7. Bispo F4. C6 foi jogado. E aí diz que o Oive jogou torre D1. E que esse lance ele volta ao equilíbrio para as pretas, porque ele é desnecessário. Porque, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema, pessoal. Um cavalo F3 aqui é urgente, né? Cavalo F3 é urgente. Cavalo F3 é urgente. Faria o roque, jogaria um E4. Olha só. Jogaria um cavalo F3, o cara faz o roque, joga um E4, passa o bispo e faz o roque. Pelo amor de Deus. Veja que o branco teria um espaço muito grande, um centro muito forte, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Oive tinha em mente aqui. Jogou torre D1 e o Alekhine jogou dama A5, tá? Tá ameaçando ganhar o peão aqui, ó. Tá ameaçando jogar esse, tá bom? Tá ameaçando jogar bispo E6. Aí ataca a dama teria que sair. Toma, toma, toma e ganha o peão. Essa é a ameaça. Então vamos lá. Essa é a ameaça. Bispo volta para D2. B5. Agora que vem o lance, pessoal. Olha só que legal, ó. Eu vou ler o que o Alekhine falou. Ele jogou B5 e no livro diz que interroga, né? Interroga uma. Eu vou ler o que aqui ele dá o primeiro diagrama e ele fala o seguinte. Eu até dei risada. Ele falou assim, ó. Há alguns lances meus no primeiro match contra o Oive que realmente eu simplesmente não consigo entender. Ele estava em crise contra ele mesmo. Oh meu Deus. Alekhine com crise existencial. Nem antes, nem tampouco desde então joguei um xadrez tão instável, especialmente nas aberturas. Aqui, por exemplo, o estrago na estrutura de peões na ala da dama não pode ser desculpada nem pela ausência de outras combinações promissoras. E aqui ele diz o seguinte, olha que legal, ó, olha que legal. Se você põe na máquina o B5 ele é o segundo melhor lance da máquina, tá? Ele dá uma sequência que eu quero mostrar para vocês que dá quase 1,5 ponto pro preto, cara. Só que o que o Alekhine diz que era melhor aqui, equilibra. O preto não tem a vantagem, fica 0,2. Então, olha só, o Alekhine diz que era melhor dama B6, bispo C1,
bispo F5 e depois fazer o roque. Só que aqui ele iguala, né? Aqui iguala. Tá muito forte aqui? Tá muito forte aqui, mas tá igual a posição. Agora veja só, pessoal, o que a máquina daria? O que a máquina daria aqui? O Stockfish diz que esse é o segundo melhor lance da engine, cara. Isso aqui é lance de engine, gente. Lance da máquina, tá? E o cara joga um dama B3, Voltaire, né? Roque, cavalo D5, olha só, cavalo D5, tá? Dama D8, por que, gente, que eu não posso tomar o cavalo? Veja só. Por que eu não posso tomar o cavalo aqui, ó? Cavalo jogou com o tempo. Opa! O cavalo jogou aqui em D5 com o tempo sobre a dama. Então teria que tirar a dama. Para D8, ó. Volta a atacar o cavalo, que já está atacado. Cavalo por F6 cheque. E por F6 abriu a coluna aí. Olha só. Vai jogar aqui, vai abrir o bispo, vai jogar esse e vai ficar numa boa. Vai ficar numa boa. Não tem cravatura, né? Tá tudo truncado, rei no centro, só uma dama tonta e o preto tá um pouco melhor. Pretas estariam um pouco melhor. Estariam com 1.3, tá? 1.3 de vantagem. Então, veja que o Alekhine, ele exigiu demais dele mesmo, cara. Esse lance foi bom sim. Esse lance foi bom sim, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. T4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, dama, bola 3, D por C, dama versus bispo G7, bispo F4, C6, torre D1, interroga, dama A5, bispo D2 e B5, tá? Então na verdade o B5 foi um lance legal. Dama voltou para B3, olha só como vai transpondo, né? E o Alekhine diz assim, ó, a vantagem, ao menos, ela é consistente. As pretas evitam E4, né? Dá um tempo no cavalo, tá bom? Jogou B4. Cavalo, Oive jogou cavalo para A4. Quer vir para C5, não dou a casa de C5, tá? O Alekhine jogou cavalo A6 para segurar a casa, porque ele quer esse. Tá? E3 abre um ataque, né? Abre o bispo. Bispo E6. E aí pause. Aqui, ó, as brancas estão um pouco melhores de acordo com a máquina. Estariam com quase um ponto de vantagem. Aqui diz o seguinte. As pretas também poderiam jogar de imediato o seguinte aqui, tá? Esse bispo aqui, o bispo em E6, aqui ele diz que ele tá dando um tempo, tá com tempo na dama, mas a dama vai vir para C2, vai atacar o peão e, né? O branco tá um pouquinho melhor. Diz o Alekhine que ele poderia ter jogado o roque, tá? E aí o preto conseguiria equilibrar, né? Conseguiria voltar o equilíbrio. Aí, por exemplo, bispo por A6, bispo por A6,
E dama por B4, trocaria, queria trocar, né? E aí vem dama para D5 e manteria a igualdade, tá? Manteria a igualdade aqui. Seria melhor para as pretas, né? Equilibraria a posição. Mas o Alekhine jogou, tá assim, jogou com tempo na dama. A dama veio para C2, como a gente disse, e Roque pelo Alekhine, B3, fixou o peão aqui, tá? Aqui tá dando meio ponto, tá? Brancas tem uma vantagenzinha aí de um pouco mais dinâmico, né? Para as brancas, mas elas ainda têm um problema, ó. Tudo bem que o bispo se desenvolve, mas o cavalo e o rei tá no centro. Isso aqui é um perigo, gente. Perigo, tá? Vamos lá. E aqui, ó, tá falando o seguinte: se caso o lance jogado foi o B3, né? E aqui tá falando o seguinte: caso tome o peão de C6, vem cavalo C7, tá? Cavalo C7 e tá ameaçando esse, tá? Vai dar um tempo na dama de novo. Para onde essa dama vai? Essa dama vai ter que voltar para onde? Vai ter que voltar aqui para defender. Só que aí cai. Ganha uma peça, tá? Ganha uma peça. Então tomar bastante cuidado com isso. Vamos lá. Tava aqui. Então jogou esse. E aí torre de A em B8, o Alekhine dá uma leve imprecisão. Torre de A em B8. Tá? Aqui, ó, eu vou ler o que ele escreveu e aí eu vou mostrar o que a Engine recomendaria aqui. Porque esse lance aqui ele dá 1,5 ponto para a branca, tá? Deixa as brancas melhores. Ele está falando assim, ó, devido ao seu desenvolvimento ligeiramente atrasado, as brancas decidem não tomar o peão C de forma correta, tá? Lembre-se, se, por exemplo, aqui, ó, o branco não jogou isso, tá? Jogou outro lance, mas caso o cara tome aqui, ó, dama por C6, bispo C8. Primeiro que a coluna C vai abrir, tá? Isso aí já é um problema. E outra coisa, e essa coluna vai se tornar uma arma perigosa na mão das pretas, porque o cara vai jogar um cavalo F3, vem um toque Minerva, né? Um raio-x no cavalo também. E dama volta para C2, torre de F em C8, na cara da dama de novo. Dama B1, olha que dama passiva, ela não faz nada aqui, cara. E cavalo D5, abre o bispo, né? Mesmo que esteja parcialmente fechado o centro. E aí tá numa boa, né? Aí tá numa boa. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver. 7, dama B1, cavalo D5. Tem até outra aqui, hein, cara. Tem até um... Poderia até vir um... Talvez... Deixa eu ver. Ah, tá aqui, né? E aqui. Não, é isso mesmo, tá? É esse aqui mesmo. Aqui já tá dando
uma vantagem legal para as pretas, tá bom? Olha aqui, ó. Então seria legal você tomar esse peão, tá? Jogou esse, tava assim, né? Tava, como é que tava isso aqui? Esse bispo tava aqui, o peão tava aqui, tava essa dama tava aqui, né? Tava assim, 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 assim. Deixa eu ver só se tava assim, pessoal. Isso, isso. E ele está falando o seguinte, ó. O preto jogou esse, o Alekhine jogou esse. Tinha uma maneira melhor do Oive dar uma punida, né? Nesse lance aí, ó. Tava assim, desculpa. Ele podia ter jogado cavalo F3 e cavalo E5. Olha só. Aí ele pode começar a pensar nesse. Por quê? Dá um duplex, cara. Ó. Já vai ganhar qualidade. Vai ganhar qualidade. Então já começa umas chatices dessa, né? E dá isso aqui, ó. Se colocar esse cavalo aqui, numa configuração dessa, já daria um ponto, hein? Para as brancas. O que o Alekhine podia ter jogado, gente? Ao invés desse lance aqui, ó, do torre de A em B8. Ele podia ter jogado torre de F em C8. Segura o peão, tá? E aí tomaria, por exemplo, ó, bispo por A6, toma o cavalo, dama versus cavalo, cavalo C5, jogaria aqui dando um duplex, aí viria dama B5, cavalo E2, A5, segura a rapadura. Pretas com igualdade aqui. Pretas com igualdade aqui. Não dá essa colher de chá para as brancas. Não dá. Mantém a posição igual, tá? Mas faltou ali, né? O Aleca não enxergou. Então, vamos ver. Eita! Então vamos lá. Como é que estava aqui? Deixa eu ver como é que estava aqui as coisas. Estava aqui, papá. Tá, então. Esse bispo estava aqui e jogou esse. O cavalo estava aqui. Quando jogou esse, o Max Oive não viu isso e jogou bispo D3. E aí ele devolveu a igualdade. E aí o Alekhine aproveitou. Torre de F em C8. Tá? E cavalo E2. Tá? Não tomou de novo, tá? Que óbvio, né? Não vai tomar porque está protegido agora o peão. E o Alekhine, ele vai fazer um lance muito instrutivo agora, tá bom? Se você está jogando de pretas essa posição, veja que legal, eu passei para vocês aquela partida do Esmirim, né, que ele jogou uma Índia do Rei também. Engraçado que tudo bem que isso aqui na verdade é uma Grunfeld, mas tem uma estrutura parecida. Veja que o Alekhine ele está jogando na ala da dama, né? Só que ele vai fazer algo que é em cima de um princípio, um conceito do xadrez, que é o seguinte: o lance que o Alekhine jogou agora é um lance que exclama, tá? E dá muita possibilidade de combinação, que é o C5, que ele vai romper o centro. O C5 ele estava guardando, tá? Porque agora ele tem 1, 2, 3 segurando a casa, tá? Isso aqui vai romper, vai fazer uma ruptura na posição, tá? E diz ele que o Max Oive subestimou o perigo, tá? O Oive jogou bispo versus cavalo, com tempo na torre, dama versus bispo,
cavalo por C5. Eita. Dama B5. Cavalo F4. Cavalo F4. Aqui, ó, diz o seguinte: permitiu as pretas abrirem o centro. Abrirem o centro. Tá? E dessa maneira incendiar a casa do adversário. Ó quem está no centro. Rei no centro, cara. Rei no centro. Impossibilitado de rocar, por enquanto. Então tá muito perigoso. Não se faz, não se tira o guarda-chuva do rei. Tá? Esse cavalo teria que estar aqui, ó. Porque ele segura a casa onde passaria o rei. Ele é o guarda-chuva do roque. Centraliza a torre e depois você passa o cavalo. Tá? Isso é uma quebra de princípio enxadrístico. Agora ele faz isso, esse rei, enquanto essa dama estiver nessa diagonal, né, ele não vai poder fazer o roque. Tá? Vai abrir o centro e o rei dele está no centro. Então isso aí vai ser muito perigoso. Tá? O preto jogou. Aqui o preto poderia ter jogado, ó. Quer ver? Ah, não, tá certo. Ele jogou um bispo G4. Com tempo. Olha só, gente. Vai começar, hein? Vai começar. Vai começar. E aí jogou, ele tampou com um F3. Tá? Aqui, ó. Veja que ele não tem torre C1 para salvar, porque vai chegar o E5 e vai abrir tudo, e vai abrir mesmo, vai abrir mesmo, tá? Vai abrir mesmo. E aí não adianta, porque ó, se D toma, gente, se D tomar, cavalo D7, pressão, olha isso daqui, torre na cara da dama, cavalo tá atacado. Ó, tá atacado. 1, 2, você joga, você abre o centro, ó, abre mais uma coluna e pressiona mais uma vez essa peça, tá? E é o mundo em cima do cavalo. É um mundo de pressão em cima do cavalo. Então, poxa vida, né, cara? Poxa vida. Por isso que nessa situação, jogou F3. Tá? E5 veio, exclama, cavalo de F em D3. Tá? Lógico que isso aqui não, novamente, né? Se cavalo de F em D3, né? Ah, não, tá certo. Tô viajando, tô lá pra frente. E por D4, exclama também, ó. Deixou o bispão atacado, hein? Deixou o bispão atacado. Ofertou uma peça, tá? E o branco é obrigado a tomar, tá? Porque aqui, se caso ele tome o peão, vai vir bispo F5 e crava o outro cavalo a dama. Tá? Bispo G5. Tá? Bispo F5, perdão. Ah, mas eu jogo esse. Não tem problema. Vocês veem que o tema da cravada está muito presente, cara. Não adianta, não adianta. Então, ele vai ter que tomar o... Vai ter que tomar o peão, né? Tem que tomar o peão. Como é que tá isso daqui? Tá assim, né? Tá assim. É isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu ver os peões. Tá assim, né? 1, 2, 3, tá. Isso, tá assim. Então o Alekhine tomou o peão. O Oide tomou o bispo, tá?
calma que vai ter a hora certa de tomar esse peão. D por E3, olha como vai abrindo, foi abrindo, gente, abriu a coluna C, abriu a coluna D e a coluna E está próxima a abrir, está prestes a abrir, tá? Esse rei está pelado, cara, e agora não adianta mais fazer o roque, né? Vai fazer o que aqui? Porque já abriu tudo, coluna F, aqui está um buraco também, né? Então, é instrutivo do que fazer e do que o cidadão não fazer no xadrez, tá bom? E aí veio o bispo, retomou, tá? Agora sim, cavalo, olha quem ele tomou, tá ameaçando o duplo, né? Tá ameaçando esse, tá? Se não ganhar a torre, bispo F4, com tempo na torre, segura a casa para o cavalo não vir. Bispo C3 cheque, olha só, putz, esse lance é tão bom que aqui a vantagem é quase decisiva. É decisiva, gente, porque é 5.3. Então, torre D2, o Ivo jogou. É forçado, tá bom, gente? É forçado porque, Hugo, qualquer lance de rei aqui, tanto rei E2 ou rei F2, rei F1, né? Rei F2 pode? Não, não pode. Tem que ser, se o cara jogar o rei para E2 ou sair com o rei, leva esse. Ah, o cavalo toma? Não toma porque está cravado, tá? Veja que ele só tem essas duas casas. As duas estão na mira da dama, tá bom? Então, esse cavalo está cravado. Por isso que não tem outra alternativa do que cobrir de torre, tá? E não precisa ter nem pressa de tomar, tá bom? Torre por C5, claro, né? Ganhou uma peça. Na verdade, recuperou a peça. Cavalo por C5. Cadê? Cavalo por C5. Cuidado, hein? Cuidado com isso aqui, ó. Se por um acaso tomar a torre de B8, dama E8 cheque, vai recuperar, tá? Cheque, toma o bispo. Então, isso aqui não adianta. Não adianta. Então ele tomou essa. Dama, toma. Cavalo. E aqui está falando que as pretas têm finalmente o bastante de todas as complicações e escolhem a variante mais clara. Então vamos lá. Tomou a torre, que agora saiu da casa, mas mesmo assim, dama E7 cheque, rei D1, cavalo E3 cheque. Olha que coisa linda, cara, que coisa linda. Como que o Alekhine era violento, eu falo que o Alekhine era violento, gente. Acabou de ganhar a dama. Rei C1, cavalo por dama. Torre por dama. H5. H5 escândalo. Vocês vão ver que isso aqui é uma preparação necessária para voltar com o bispo para G7. E o bispo vai ficar nessas duas diagonais aqui, ó, mirando na cara do rei. E esse lance H5 impede a expansão, né, do cara começar a vir encher o saco. Porque o cara tem mais pedra no caminho, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ver, ó. Torre D1. Torre D1. Bispo Voltaire para G7. H3, A5. Olha só. Aqui está dando 4 pontos.
para as pretas. E aqui, ó, eu gostei muito que o Alekhine falou o seguinte, ó. Aqui é o trunfo principal da preta. Agora, os trunfos principais, né, das pretas são quais, né, que garantem a vitória? Primeiro, a insegurança permanente do rei branco. Né? O rei está pelado com a mão no bolso aqui, não tem o que fazer. E 2, a posição desprotegida desse bispo aqui. Esse bispo está muito ruim. Porque veja que o cidadão não tem a casa de C7, não tem a casa de D6. C7 a dama toma. D6 a dama toma. E5 o bispo toma. Então o bispo só tem essas 3 casas. Tá? Então é um esforço para o bispo encontrar uma casa segura. Tá? E a posição está à beira do fracasso aqui. Porque o bispo precisa defender a posição, mas ele não consegue. Então o cara, né, vamos lá, né? Morto por 1, morto por 1000. Vamos lá. Bispo F4, dama E4. Bispo C7. Dama E3 cheque. Rei B1 A4. Aqui, gente, não, essa ruptura, vocês vão ver que o Alekhine ele vai conseguir ganhar até a qualidade, tá? Antes de ganhar a partida. Uma dessas torres vai cair, tá? Olha só a visão. Dama tá na sexta, né? Sexta das pretas para cá, que é a terceira, mas a dama tá infiltrada, tá? Bispo tem 2 diagonais na cara do rei, tá? Então vamos lá, olha só, B por A4, B3, veja só, A por B3, dama por B3, cheque. Agora começa, olha, meu Deus do céu, como é que o Alekhine é um cara, ele é um cara diabólico, né? Rei C1, bispo H6 cheque, torre de D em D2, nem precisa ter pressa, tá? Tomou, continua mirando na torre, bispo mirando na outra, tá? Bispo E5, vai tentar, né, alguma coisa, tá? Rei H7. E aí, pessoal, acabou o jogo, porque acabaram-se os cheques, né? Essa torre aqui teria talvez um cheque para tentar descoordenar. Quando o rei vem para cá, acabou o cheque. Esse bispo é um bispo fantasma, né? O rei está em casa clara. Esse bispo não vai bulinar esse rei nunca, tá? Bispo de casa escura, rei em casa clara. E o rei está bem ancorado, tá? Bem guardadinho aqui. A torre não tem cheque para vir, teria que vir tomar. Aí o rei sai ou cobre de bispo, tá? Então, cobrir de bispo não daria, né? O rei teria que sair. Então, perde tempo, o preto não tem esse tempo, o branco não tem esse tempo, tá? Bispo E5, rei H7, bispo C3, dama B5, exclama, tá? Tá evitando o rei de vir para cá, tá? Porque aqui, o que acontece? Então, aqui, né? Aqui o rei poderia vir para D1, tá? Agora, quando ele joga esse aqui, o rei não pode vir para D1, senão ele leva mate em F1. Leva mate em F1. Então, vamos lá. Bispo D4. Que tristeza, não? O branco não tem mais lance bom aqui, tá bom? Dama E2 exclama. Não posso tomar porque está cravado. G4. Vai tentar. Isso aqui é esperneio, tá? Isso aqui o cara já é desespero. Isso aqui é desespero.
Dama é um cheque, rei B2, bispo por D2. Chegou a hora do cinzeiro ir para o reino da glória. Torre C8. Mas depois de bispo C1 cheque, o oive abandona. O branco abandona aqui, tá? Porque aqui, de duas uma, tá? Grave bem essa posição. De duas uma. Se o cara vier com o rei para B1, que talvez é o pior lance, bispo F4 com cheque descoberto, tá? Aí vem rei A2, dama D2, taca o bispo. E aí não adianta o cara cobrir com o bispo B2 porque vai ganhar a peça, tá? Joga um bispo E5, atacando duas vezes o bispo que está cravado, tá ameaçando mate. Então, isso aqui vocês esquecem, tá? Isso aqui esquece. Tava assim. Esse bispo tava em D4, tava assim, D4. Aqui, C1, tava assim. Ele tava em B2. E se caso, isso se o rei viesse para B1, se o caso o rei fosse para C2, tá? Aí o esperneio é um pouco mais longo, porque pode vir aqui, ó, no final. Dama D2 cheque, rei B1, toma, rei toma, H toma, dama toma. Isso aqui ganha o jogo, tá? Ganha o jogo porque tem rei com 2 peões e dama vai dar mate, tá bom? Então veja como que essa partida ela é instrutiva até o final, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa partida do Alekhine. Eu estava com saudade de trazer, né, as partidas dele aqui. Essa segunda edição ela tem algumas partidas mais técnicas, né? Era um Alekhine mais maduro, um Alekhine adulto, né? Tem partidas de torneios mundiais, diferente dos torneios do primeiro volume, que ele era mais jovem, mas também tem partidas belíssimas. Tá bom? Beijo no seu coração, um abraço do Magro, até a próxima!